Paz do Senhor, queridos. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Este momento tão precioso em que nós nos derramamos diante da palavra de Deus, em que nós estamos com os nossos ouvidos atentos e sensíveis para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Hoje nós vamos ler e meditar sobre um jovem que esteve atento à voz de Deus e por momentos mesmo temendo, ele obedeceu à ordem do Senhor. E assim hoje nós temos toda a palavra de Deus para nos instruir, para nos alertar, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir para que nós não tomamos mais decisões erradas e nos afastamos da presença do Senhor. Nós temos o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus que é o nosso guia, é o nosso manual de instrução. O Evangelho de Jesus é a maior bênção que a humanidade pode receber. É um Evangelho que transborda, é um Evangelho que resgata, é um Evangelho que reconstrói famílias, identidades, que muda cenários. O Evangelho tira o homem lá da miséria e tira o homem e a mulher das garras do inimigo. E nós vemos a palavra do Senhor em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 1, que diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Não haviam manifestações, visões de Deus. Havia pecado, desobediência, corrupção naquele lugar. E então Deus providenciou alguém, e este jovem foi resposta de oração, de uma mãe que orou, que jejuou, que clamou para ter um filho e prometeu que depois de ele ser maior e não mais mamar, devolvê-lo ao Senhor. E assim o fez. Então nós vemos aqui que Samuel foi um jovem que marcou a sua geração. Ele restaurou os cultos a Deus, trouxe de volta o respeito que já não havia mais na casa do Senhor. E a partir disso ele teve uma vida de sucesso, projeção, e Deus o exaltou. E nós vemos que ele estava crescendo ali com o sacerdote Eli. Mesmo ele percebendo as coisas erradas que talvez estivessem acontecendo ali, ele se manteve em santidade, firme, reto, temente diante de Deus. Já aprendemos algo muito significativo aqui. Não é porque algo está acontecendo de errado no mundo, na igreja ou no ministério, que eu devo me desviar também. Não, o meu foco é Cristo. O meu alvo é Cristo. Então não importa o que os outros façam. Eu quero amar mais. Eu quero buscar mais. Eu quero almejar mais e mais a santidade para assim me aproximar do Senhor. Então nós vemos exatamente aqui que Samuel, ele era filho de Ana. Essa mulher que eu falei que tanto orava ao Senhor para ter esse filho. E o Senhor respondeu à oração de Ana e deu esse menino precioso para essa mãe. Ana ficou tão grata por Samuel e cumpriu exatamente o voto que ela tinha feito, entregando ele a Deus por todos os dias da sua vida. Então nós percebemos aqui que Samuel foi morar com o sacerdote Eli para aprender com ele. Uma das coisas cruciais que Eli ensinou para ele foi como ouvir quando Deus chama. E a partir dali, ele ouvindo a voz do Senhor, Samuel fez essa transição do governo teocrático para a monarquia em Israel. Foi o maior profeta, sacerdote, juiz da sua geração. Foi um homem íntegro, um intercessor
incansável. E a sua história, ela é tão extraordinária que ela nos ensina tantas lições preciosas. E a partir dessa história de Samuel, em primeiro lugar, nós percebemos que ele foi prometido a Deus muito antes dele ser concebido. Nós vemos aqui que Ana, sua mãe, era estéril. Ela orou a Deus por vários e vários anos. E isso com lágrimas, para que ela pudesse conceber. Tanto que o sacerdote a confundiu com uma bêbada, de tanto que ela clamava ao Senhor. Ela não apenas queria ter um filho, mas ela queria ter um filho para consagrá-lo para Deus. Não apenas pediu um milagre ao Senhor, mas decidiu devolver para Deus o fruto do seu milagre. E ali Samuel foi concebido por uma intervenção extraordinária e sobrenatural de Deus. Para Deus não há impossível, meu amado. Mesmo que você esteja numa situação escassa, de infertilidade, de que as coisas não estão dando certo, continue clamando, continue orando, continue pedindo ao Senhor, que no momento certo, Deus vem com a tua resposta, com o teu milagre. E para Samuel ser concebido, Deus teve que dar vida para o ventre amortecido de Ana. E ali Samuel foi resposta de oração e de consagração da sua mãe. Portanto, não desista, continue, lute, guerreie em oração. E nós aprendemos também, em segundo lugar, que ele foi devolvido ao Senhor na sua infância. E nós vemos ali que durante a oração, Ana fez um voto a Deus e depois cumpriu bem direitinho. Mesmo sabendo que Eli já estava velho, pesado e praticamente cego, mesmo consciente de que os filhos de Eli, Ofni e Finéias eram sacerdotes adúlteros, filhos de Belial, ela não retrocedeu no seu compromisso de levar o seu filho Samuel, um menino desmamado, e entregá-lo aos cuidados do sacerdote Eli. Ana, ela confiou tanto em Deus, ela confiou em Deus de maneira que ela entregou esse seu filho, e ela tinha certeza de que Deus era poderoso para cuidar dele, não importa a circunstância que estava ao seu redor. E a sua confiança na providência de Deus jamais foi desonrada. As marcas que Ana imprimiu na vida de seu filho Samuel, uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus, uma vida de dedicação ao Senhor, uma vida de comunhão com Deus, deram para ele a base para ele viver longe do seu lar, mas perto de Deus. Ele aprendeu em casa de como viver na presença de Deus. E mesmo estando no meio de um sacerdote de filhos corruptos, ele não se desviou. Em terceiro lugar, nós vemos que ele foi crescendo adequadamente na presença de Deus. Por isso que a palavra diz para nós: educa teu filho no caminho que deve andar, e nem de grande ele se desviará. Ensina os fundamentos bíblicos para o teu filho. Ensina o respeito a Deus. Ensina o respeito aos líderes. Ensina a ele orar, buscar, jejuar, meditar na palavra do Senhor todos os dias. Que mesmo de grande, ele não se desviará. E nós vemos aqui nesse contexto que a religião, a busca por Deus naquele tempo estava em baixa. Ele já estava velho, seus filhos eram depravados demais, e mesmo assim o povo ia a Siló. Mesmo que os sacerdotes não levavam Deus a sério, Deus estava no santuário. Foi assim, neste ambiente hostil, que Samuel cresceu. Todos os anos, Ana subia a Siló com uma roupa nova para Samuel, de acordo com o seu
crescimento, a sua fase de crescimento. E a roupa do ano anterior já não estava mais adequada. E à medida que ele foi crescendo, a sua mãe lhe preparava roupa adequada, conforme o seu crescimento, estatura e peso. E ali ela percebeu que Samuel estava se desenvolvendo de uma forma maravilhosa, física e espiritualmente. E em quarto lugar, nós podemos aprender que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus com Eli. Eli já estava cego, com muitas cicatrizes na sua vida espiritual, mas ainda era um homem de Deus. Samuel não sabia distinguir a voz de Deus quando, durante uma noite, 3 vezes Deus o chamou. Então ele correu a Eli e em determinado momento Eli se deu conta que era Deus chamando, e então Eli o ensinou não apenas a ouvir, mas também a atender a voz de Deus. Os nossos líderes espirituais podem até ser falhos, mas nem por isso Deus vai deixar de usá-los para nos ensinar. Longe de Samuel voltar-se contra Eli, de rebelar-se contra Eli, mas ele cresceu sob os cuidados dele e Deus o honrou. O Senhor chamou e Samuel respondeu que estava ouvindo. Então o Senhor confidenciou a Samuel que ele faria algo chocante. Ele advertiu que o julgamento estava vindo para Eli e que para sua família também, porque os seus filhos blasfemaram contra Deus e Eli não os corrigiu no momento adequado. Então, na manhã seguinte, Samuel estava compreensivelmente com medo de contar para Eli tudo que o Senhor havia lhe confidenciado, tudo que o Senhor havia lhe dito na noite anterior. Mas então Eli insistiu e Samuel acabou lhe contando tudo. E por causa dessa obediência, Samuel começou um relacionamento duradouro, íntimo, profundo com Deus. E todos os dias Samuel estava a ouvir o Senhor, a buscar o Senhor, a interceder pelo seu povo, a fazer exatamente o que o Senhor lhe mandara. Em quinto lugar, então, nós podemos perceber que ele confrontou o pecado da liderança espiritual daquela nação. Samuel recebeu de Deus essa mensagem dura, chocante, essa mensagem de juízo contra a casa de Eli. Ele não se acovardou de entregá-la integralmente. E ali ele foi fiel nessa entrega da sentença divina a esse velho sacerdote Eli e seus filhos. Eli, seus filhos e uma de suas noras morreram no mesmo dia em que a Arca da Aliança foi roubada pelos filisteus. E nesse mesmo dia fatídico, cruel, 30.000 homens caíram à espada no campo de batalha. O pecado é maligno. O pecado, a desobediência gera consequências terríveis. Veja tudo o que aconteceu na casa de Eli. A consequência na vida dele, dos seus filhos, da nora, do seu exército. As consequências da desobediência, da falta de temor a Deus, a seus líderes. As consequências são desastrosas, são devastadoras. Por isso nós precisamos ficar no centro da vontade de Deus, honrá-lo, obedecê-lo em todos os momentos. Nós vemos que ali nos seus percalços espirituais, Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel e não hesitou em confrontá-lo em sua desobediência. Porque Deus rejeitou Saul, Samuel, por orientação divina, ungiu Davi em lugar de Saul. E ali nós aprendemos também que ele foi um intercessor incansável.
Samuel jamais deixou de orar pelo seu povo. Ele chegou a dizer que deixar de orar pelo seu povo era pecar contra o Senhor. Deixar de interceder pelo seu povo era pecar contra Deus. Então nós vemos que o seu ministério de intercessão foi comparado ao ministério de intercessão de Moisés. Ambos foram conhecidos como os grandes intercessores de Israel. Lembre-se, você pode ter sido chamado para ser intercessor. Intercessor pela sua família, intercessor pela sua igreja, pelo seu ministério, pelo seu município, pela sua nação. E talvez você se ache muito pequeno, mas se Deus te escolheu, está escolhido e pronto. Somente diga: Senhor, eis-me aqui. Nós vemos que a mãe de Samuel foi uma mulher de muita oração. E Samuel aprendeu a orar com ela desde a mais tenra idade. Ele não só falava de Deus ao povo, mas também falava do povo para Deus. Intercedeu pelo povo junto a Deus. Samuel conheceu Deus de uma maneira sobrenatural e tornou Deus conhecido por onde ele passava. Ele foi um profeta intercessor. Então, meus queridos, aprenda a ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, precisamos obedecer ao que Ele diz. E então continue nessa busca para conhecê-lo melhor, porque Ele te ama demais. Ele tem um projeto com a tua vida. Ele tem um propósito com a tua vida. Não foi somente Samuel um escolhido, você é um escolhido. Descubra com Deus qual é o chamado, o propósito que Ele tem para a sua vida. Não deixe que os altos ruídos deste mundo abafem a voz de Deus em sua vida. Não, não, não. Por vezes entra no teu quarto, fecha a porta, fique quietinho e ouça a voz de Deus falar ao teu coração. Assim como Deus chamou Samuel, Ele fala conosco de muitas maneiras, hoje também. Jesus quer falar conosco. Jesus deseja ter um relacionamento conosco. Ele não nos chama mais de servos, mas Ele nos chama de amigos e de seus amados. Portanto, meus queridos irmãos, aquiete-se. Acalma teu coração. Ouça atentamente a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus, simplesmente diga: fala, Senhor, o seu filho está ouvindo. Amém?